Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai ver alguns conceitos fundamentais necessários para a gente estudar, fazer uma introdução à ótica geométrica, né? Bom, a ótica geométrica ela é um ramo da física destinado ao estudo de propriedades relacionadas com a luz. E nós, seres humanos, nós utilizamos os olhos, né, para que nossos olhos são sensibilizados pelas partículas de luz, pelas ondas de luz, e aí a gente, a partir da sensibilização de células que estão presentes nos olhos, a gente consegue ter uma noção do mundo ao nosso redor, né? Então, o olho humano, ele é uma ferramenta que nós, ao longo da evolução das espécies, encontramos para nos localizarmos no mundo e tomarmos aferições sobre o mundo ao nosso redor, né? E não é todo mundo que enxerga normal. Existem alguns defeitos de visão, né? Existem pessoas que têm astigmatismo, existem pessoas que têm miopia, e até pouco tempo atrás, esses defeitos de visão eram corrigidos apenas através da utilização de óculos. Só que com os avanços da tecnologia, os oftalmos eles conseguiram corrigir esses defeitos de visão através da cirurgia laser, né? Então essa é uma das grandes motivações que a gente vai utilizar aqui para introduzir, para estudar a ótica geométrica, né? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo aqui. Então, vou apresentar para vocês alguns tipos de anomalias, né, que o olho humano pode apresentar. Por exemplo, vou mostrar aqui para você como se comporta um olho normal, né? Então aqui a gente tem esse rapaz, né? Esse rapaz é um objeto, e esse objeto vai produzir uma imagem aqui no olho normal, né? E a imagem desse rapaz aqui ela é produzida exatamente em cima da retina, tá? Esse é exatamente o olho normal. E aqui do lado está o comportamento como seria a vista de uma pessoa sem defeito de visão nenhum. Tá? Então, aqui embaixo eu já apresento um olho que tem um defeito de visão que é chamado de miopia. Bom, nesse caso, o olho de uma pessoa míope, ele é um pouquinho mais alongado. Tá? Esse é um olho de uma pessoa míope, enquanto que esse seria o olho de uma pessoa normal, né? Então, em azul aqui você está representando um olho de uma pessoa com miopia. Então, a imagem desse objeto aqui é formada antes da retina. Aqui está a retina e a imagem do objeto está sendo formada aqui, né? Então aqui você tem exatamente por que esse defeito acontece, né? Como que a miopia acontece. E aí você não consegue resolver, não consegue enxergar bem objetos que estão distantes. Aqui nessa fotografia você vê como seria a imagem de uma pessoa míope. Tá? Dando prosseguimento aqui. A hipermetropia. Bom, já a hipermetropia, um olho normal ele teria essa forma aqui, e o olho de um hipermétrope ele é um pouco mais curto. Tá vendo que o olho do hipermétrope está aqui. Então a imagem desse objeto já é formada depois da retina. A retina está aqui e a imagem do objeto está aqui. Então o hipermétrope ele tem dificuldade de enxergar de perto. Aqui você vê a imagem desfocada perto e ele consegue ter uma boa resolução a mais afastado na figura, né? E a gente também tem o defeito de visão que é chamado de astigmatismo, né? O astigmatismo ele é caracterizado por uma imperfeição na córnea. Então a córnea ela não é um círculo perfeitinho, ela é uma coisa mais ovalada, né? Tem um formato de um ovo. Então ali no astigmatismo você vê fantasmas, a figura é formada, a imagem é formada por fantasmas, então você vê ali uma imagem meio dúbia, né? Você vê várias imagens ali, e aqui está como um astigmata vai enxergar o mundo, né? Ele vê ali como defeitos de desfocalização da imagem, tá? Bom, e como é que é corrigido, como é que são corrigidos esses defeitos de visão? O procedimento é bem simples e rápido, né? Inclusive eu mesmo já passei por esse procedimento da cirurgia laser, eu era míope, né?
E aí o procedimento é esse que está indicado aqui na figura, né? Vou puxar um pouquinho mais para cá, para que a gente consiga chegar ali a cirurgia. Então, como é feita a cirurgia? Basicamente, o médico ele vai pingar um colírio anestésico no seu olho, né, para que você não sinta dor, né? Antes disso, você faz uma série de exames para verificar a espessura da sua córnea. O médico vai, através de várias medidas, ele vai fazer um cálculo da espessura da sua córnea. Tem um limite mínimo, né? Um limite abaixo desse limite você não pode fazer cirurgia, porque córneas muito finas ele não consegue fazer essa cirurgia. Então tem um valor lá específico que o médico vai medir e vai verificar. Bom, agora você pode fazer essa cirurgia. E aí depois que ele pingar esse colírio anestésico, ele faz uma planificação, na figura 1 aqui, ó, ele vai simplesmente achatar a sua córnea, tá? E depois ele vai cortar. No passo 2 ele faz um corte na sua córnea e levanta, né? Exatamente nessa etapa você não enxerga nada. Você fica cego. O procedimento, você fica olhando por uma luzinha vermelha que fica piscando. Nesse momento, nesse passo 2, você não enxerga nada. Você simplesmente deixa de enxergar aquela luzinha que estava piscando. E aí, a partir desse momento, né, deixa eu puxar aqui, o passo 3 eu vou puxar um pouco para baixo aqui para vocês enxergarem. Então, o passo 3 ali, ele está indicando exatamente o procedimento a laser. Quando o laser vai corrigir ali, ele vai fazer umas correções na sua retina, né, porque você corta a sua córnea para que o médico consiga alcançar ali a sua retina e fazer a correção a laser. E é muito rápido, um procedimento que dura no máximo 5 minutos ali nos dois olhos, né. Depois desse procedimento que ele faz o laser, que ele aplica o laser, ele corrige o defeito de visão, ele volta a córnea no passo 4, né? Ele volta a córnea, ele passa inclusive uma espécie de cola ali no seu olho, e aí você volta a enxergar aquele pontinho vermelho que ficava piscando, que você deixa de enxergar ali no passo 2, né? É uma cirurgia que tem alguns riscos, né? Você tem que ficar atento aos riscos que toda cirurgia ela pode implicar, mas é uma cirurgia muito boa, né? Eu não uso óculos há bastante tempo, já até inclusive perdi a conta, mas é uma cirurgia muito, muito boa, né? Você deixa essa dependência de ter que usar óculos sempre, e é muito bom, né? Então esse é um dos benefícios que a tecnologia, a ciência, o estudo da ciência nos proporciona, né? Na facilidade, né? Facilita bastante o nosso cotidiano, né? Os avanços tecnológicos nos proporcionam mais conforto, né? Essa é a vantagem da utilização da tecnologia. Bom, então vamos dar início de fato ao conteúdo de ótica geométrica, né? Para isso a gente vai ver alguns conceitos fundamentais que a gente precisa para estudar esse assunto. Bom, como é ótica geométrica, né? Você pensa ali na geometria, ótica geométrica. A gente precisa de uma representação da luz, né? Então vocês vão representar a luz através de raios de luz, né? Eu estou marcando aqui, a gente vai representar então um raio de luz. Então aqui a figurinha, você tem uma vela, você tem exatamente uma vela, e essa vela ela vai propagar, ela vai espalhar, vai emitir raios de luz em todas as direções, tá? Essa vela está emitindo raios de luz em todas as direções. Então o que são raios de luz? Raios de luz nada mais são do que linhas orientadas, né? E o que é uma linha orientada? Uma linha orientada, gente, é simplesmente uma flecha, né? Essa flecha, essa seta aqui, ela tem uma direção, né? Essa que eu representei aqui tem uma direção horizontal, ela tem um sentido, ela está apontando para a direita, né? E ela tem uma magnitude, um tamanho dessa flecha aqui, né? Então, exatamente, o raio de luz é representado por essa flecha, por essa seta, né? E ali você vê que a vela, ela está emitindo raios de luz para todas as direções, né? Aí, inclusive, alguns feixes, né? Alguns raios de luz incidem ali no olho do rapaz à direita.
tá? Então essa é a definição de raios de luz. Raios de luz nada mais são do que setas orientadas. Elas vão possuir uma direção e um sentido de propagação da luz, né? Ali vai estar, se eu pegar esse raiozinho de luz aqui, esse raio de luz está indicando que a luz está saindo desse ponto e indo para esse ponto aqui, tá? Exatamente isso que está sendo representado. Beleza. Agora, um conjunto de raios de luz vai constituir o que a gente chama de feixe de luz, né? Então, existem vários tipos de feixes de luz, que são conjuntos de raios luminosos, tá? Um exemplo de feixe de luz é essa figura que eu estou apontando aqui à esquerda, né? Ali você tem um laser verde, né? E ali você tem vários raios de luz que estão sendo produzidos no laser, né? Então sendo emitidos ali naquela direção e atingindo naquele ponto ali no obstáculo, tá? E esses feixes de luz, eles podem ser classificados de 3 maneiras. Um feixe de luz pode ser classificado como um feixe convergente, quando todos os raios de luz eles estão indo numa mesma direção. Tá? Então, quando os raios de luz estão indo numa mesma direção, você tem um feixe de luz convergente. Tá? Beleza. Agora também temos o feixe de luz divergente. Um feixe de luz divergente, os raios estão saindo de um mesmo ponto. Os raios de luz saem de um ponto e vão para direções espalhadas, tá? Na nossa figura aqui em cima, a vela, ela está produzindo exatamente feixes de luz divergentes. Eles saem da vela e vão aí para direções variadas no espaço, tá? E por fim, a gente tem um feixe de luz paralelo. O feixe de luz paralelo é exatamente, aproximadamente ali, ó, na figurinha que a gente tem aqui em cima, os feixes de luz que estão incidindo aqui sobre o olho do rapaz, eles são praticamente ali paralelos, né? A gente pode considerar que os feixes que estão incidindo ali no olho do rapaz sejam praticamente paralelos, né? Eles têm a mesma distância aqui, o mesmo espaçamento de um raio para o outro, tá? Essas distâncias aqui são iguais. Beleza? Bom, existem corpos que produzem luz, tá? Os corpos eles podem produzir luz ou podem simplesmente refletir uma luz de um corpo que está produzindo luz, tá? Então, existe uma classificação dos corpos quanto à produção dessa luz, tá? A gente tem aqui 2 tipos de corpos. Os corpos luminosos são aqueles que vão produzir a sua própria luz, tá? A gente pode dar um exemplo do Sol. O Sol é um exemplo de um corpo luminoso. Essa vela do exemplo é um exemplo de um corpo luminoso. As estrelas no céu são corpos luminosos, tá? São corpos que produzem a sua própria luz. E a gente também tem os chamados de corpos iluminados. Os corpos iluminados, eles não produzem luz, tá? Você pode, inclusive, aqui destacar a palavra, eles não produzem luz, tá? Eles apenas vão refletir a luz, vão reemitir a luz produzida pelos corpos iluminados, tá? Então, um exemplo aí que você tem de corpos iluminados pode ser o exemplo da Lua, né? A Lua, você só consegue ver a Lua no céu porque a Lua reflete a luz proveniente do Sol, tá? Nós mesmos, os seres humanos, eles não produzem a sua própria luz. A gente só consegue enxergar um ser humano se uma luz incidir nele, né? Se você estiver num quarto completamente escuro, você não consegue enxergar nada, porque os corpos que estão ali presentes, eles são corpos iluminados. Você só consegue enxergar esses corpos iluminados desde que haja a presença de um corpo luminoso. No caso, vai ser a lâmpada que está ali no quarto, né? A lâmpada do quarto é classificado como um corpo luminoso. Enquanto que os corpos, né, você, a sua cama, uma sala, uma mesa, são corpos iluminados, tá? Bom, os corpos luminosos são chamados também de fontes de luz primária,
né, são fontes de luz primária, enquanto que os corpos iluminados, eles são classificados como fontes de luz secundárias, tá? Temos também esse tipo de classificação. Se um corpo for luminoso, ele é é uma fonte de luz primária. Agora, se o corpo for iluminado, é uma fonte de luz secundária. Então, o Sol é uma fonte de luz primária, enquanto a Lua é uma fonte de luz secundária, tá? A gente tem essa última classificação também, que é a classificação das fontes em pontual e extensa, tá? A fonte pontual, você pode pensar exatamente na vela, tá? A vela é uma fonte de luz pontual, né? Você pode desprezar as dimensões daquele corpo, né? Então você pode considerar a vela como um ponto, e desse ponto saem raios em todas as direções, emitindo em todas as direções. Agora, um corpo extenso, você pode pensar exatamente naquela lâmpada, né? Aquela lâmpada comprida que fica em alguns estabelecimentos. Aquele tipo de lâmpada é classificada como uma fonte de luz extensa, tá? Beleza, vamos dar continuidade aqui. Então, dependendo do tipo da fonte de luz, a luz que é emitida, ela vai ser classificada em monocromática e policromática, tá? Uma luz monocromática, então a gente pega aqui, ó, uma luz monocromática, ela é aquela luz que só tem um tipo de cor. Então, por exemplo, o laser de feixe verde está produzindo só feixe verde. Então, ali você tem uma luz, uma fonte de luz monocromática. Tá? Mono é de um e cromático é de luz, tá? Um tipo de luz. Agora a gente também tem a classificação como a classificação policromática. Uma luz policromática, ela já é constituída por vários tipos de cores, né? Por exemplo, a luz branca. A luz branca, ela é constituída por todas as cores do arco-íris, tá? Então, a luz branca, ela é uma luz policromática. Ela tem várias cores ali que se juntam, que se unem, que se combinam para formar a luz branca, tá? Agora, independente do tipo de luz, qualquer que seja o tipo de luz, no vácuo, né, na ausência de matéria, qualquer luz vai viajar, vai se propagar com a velocidade da luz, tá? Então a gente tem aqui a classificação da velocidade da luz, né? E quanto vale essa velocidade? Essa velocidade, gente, é de 300 mil quilômetros por segundo, tá? Essa é a velocidade da luz. Não existe objeto no universo capaz de viajar com velocidades superiores à velocidade da luz, tá? Essa é a velocidade limite, limiar das velocidades é a velocidade da luz. Essa é uma velocidade muito, muito, muito alta, tá? Corpos massivos, corpos que tenham massa, eles não podem viajar com velocidade da luz, né? Eles podem viajar com velocidades muito próximas, mas a velocidade da luz, apenas a luz e ondas podem viajar com essa velocidade aí, tá, gente? Bom, o que eu queria falar para vocês sobre noções de ótica geométrica, a gente termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like aí para fortalecer. E a gente se vê na próxima aula. Obrigado, pessoal. Até mais.